Meus queridos, que a graça e a paz do Senhor sejam sempre conosco. Amém? É uma alegria, é uma grande satisfação estar aqui neste lugar para compartilhar a palavra do Senhor, o recado do Senhor para as nossas vidas e corações. Já quero, assim, de todo o coração, agradecer aí ao nosso muito querido, pastor Tarcísio, pela oportunidade, desejar aí que o Senhor esteja abençoando juntamente com essa nossa equipe maravilhosa de liderança, essa equipe abençoada aqui em Barro Preto. Igreja a qual nós temos a alegria, a satisfação de sermos membro também, juntamente com a nossa família, e através daqui, às vezes um pouco ausente, meu irmão? Um pouco ausente por causa das atividades, Agora nós somos aí gerente de missões da Convenção Batista Mineira e viajamos muito, mas estamos aqui e sempre que possível, presente, e qualquer necessidade que você, meu querido, querida, tiver nesse sentido aí, conta conosco também. Eu fico contente, Nós estamos aqui nesta manhã, uma manhã gostosa, o 18º dia deste novo ano que o Senhor está a nos conceder. E quando iniciamos um ano assim, queridos, é momento assim de profunda reflexão. Nós, como servos do Senhor, nós não queremos mais um ano. Nós queremos um ano para fazermos mais diferença. Queremos um ano intitulado Novo, para vivermos novo e renovo na presença e na direção do Senhor. Eu quero convidar, então, você, nesta manhã, para pensarmos num episódio, assim, muito interessante, muito conhecido seu, ali a conversão de Saulo. Mas pensar e trabalhar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, querida igreja do coração, a você que está aí em casa adorando a Deus conosco neste momento também, pensar assim, a gente tem sempre que colocar um tema ou um título para o sermão, e nós colocamos aí, de uma forma assim, muito concedida pelo Senhor, um vaso escolhido. Eu gostaria que você pensasse comigo nesta manhã. E vamos pensar em um vaso escolhido, não o vaso utensílio, quer seja de pau, de pedra, de barro, mais propriamente dito, aquele pote que serve ali para colocar alguma coisa, líquidos os mais diversos. Mas pensar em vaso como a vida, principalmente no contexto da palavra do Senhor, ela nos apresenta muito isso, Vaso no sentido de uma presença humana, de uma vida humana, da sua conduta, seu caráter. Pensar em vaso nesse sentido. E nós encontramos muito isso na palavra do Senhor. Paulo aos Tessalonicenses, ele fala assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Pedro fala, e você conhece muito bem, dizendo, olha, lá no capítulo 3, verso 7, igualmente vós, maridos, coabitai com elas, e sua esposa, com todo entendimento, dando honra à mulher como vaso. Olha o vaso, pessoa. E aqui, olha, um ponto muito interessante, maridos, para tentarmos nesse sentido, vaso mais fraco, vaso que precisa muito aí de cuidado, de sensibilidade. Jerusalém e toda aquela redondeza estava vivendo um momento assim atípico, bem diferente. Muitas coisas haviam acontecido, coisas extremamente marcantes, queridos. O Senhor Jesus havia sido crucificado, não havia muitos dias, havia sido sepultado, ressuscitado, havia tido um encontro em particular, em um local já pré-definido por ele, com os seus discípulos, seus seguidores fiéis, que não estavam ali tão preocupados com aquele momento de profunda perseguição.
Havia dado ali uma tarefa, um direcionamento para os seus. Olha, eu cumpri a minha missão e agora eu retorno. Vocês agora vão cumprir a missão de vocês, vão fazer discípulos. E houve aquele momento glorioso, a ascensão. E logo depois, não demorou muito, veio aquele outro momento hiper, super marcante. Aquele momento, o dia do Pentecostes, quando houve ali algo extremamente sobrenatural. Olha, as pessoas estavam vivendo ali de sobrenatural sobre sobrenatural. Algo extremamente fantástico e poderoso. E naquele momento do Pentecostes, já no início de Atos ali, capítulo 2, centenas, milhares, mais de 5.000 decisões. Pessoas que vieram de todas as partes, e mais lá na frente da nossa reflexão com vocês vão entender o porquê estou pontuando isso. Pessoas de várias partes agora vieram para um momento de adoração, agora voltam com Cristo no coração, transformadas, conhecendo realmente o poder do Evangelho, Mas é justamente neste contexto, queridos, é justamente neste contexto que se estabelece uma acirrada perseguição contra os cristãos, contra a igreja do Senhor. E aí nós começamos a ver aqui um fato muito marcante, principalmente no capítulo 6 e 7 de Atos, não é? Quando pegam ali Estevão, intitulado o primeiro mártir. Estevão é julgado injustamente, precipitadamente, podemos falar assim, e é condenado à morte por apedrejamento. Mas antes disso, ele profere um extenso e lindo sermão. E ali estava, a palavra do Senhor pontua, que ali estava alguém, capítulo 7, não é? Versos 58 em diante, eu posso ler aqui, e expulsando da cidade, apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ali estava, diante daquela situação, um jovem. Saulo, neste contexto aqui, ele estava aí aproximadamente com seus 28 a 30 anos de idade. Saulo. Um jovem altamente determinado, como são os jovens, altamente ousado, como são os jovens, achando por sua criação, por sua formação, oriundo de Tarso. Tarso, uma província romana muito bem assistida, muito bem aceita. Podemos falar assim, olha, menina dos olhos de Roma, dava muita assistência para Roma. E Paulo, ele pontua lá na frente, vou colocar isso também, que ele tinha essa cidadania romana, porque era assim, olha, herdada, era quase que hereditária. Se você era de Tarso, era bem visto pelos romanos, assessorava, ajudava os romanos, você conquistava essa cidadania. Os pais de Saulo haviam conquistado. E automaticamente, ao nascer, ele tinha essa cidadania também, que era um mérito naquele contexto do Império Romano. E ele cresceu ali, foi bem instruído ali em Tarso. E agora ele procura com todo afinco, com toda a dedicação, cumprir a sua missão. Olha, queridos, ele achava que estava certo. E quantas das vezes nós estamos vivendo assim? Achamos que estamos certo, fazendo o correto. E queremos fazer com determinação, queremos fazer com ousadia, porque estamos certos. Paulo estava vivendo assim. Olha o que eu vou falar para você, não se escandaliza não. Ele estava errado não. Foi isso que ele aprendeu. Foi isso que ensinaram para ele desde a tenra idade. E agora ele ali ouve aquele sermão abençoado, lindo, maravilhoso que Estevão havia pregado. Ele contempla
a forma como se dá a passagem de Estevão desta vida para a eternidade. Olha que coisa interessante a passagem dos servos do Senhor. Uma passagem serena, tranquila e abençoadora. Ele começa a abençoar aquelas pessoas. Meu irmão já pensou um negócio desse? Aquelas pessoas apedrejando você, e você olha para Deus, olha para os céus, vê a beleza dos céus, vê o Senhor, e depois olha para as pessoas, Senhor, não imputes, não jogue sobre eles essa culpa, esse pecado, tenha misericórdia dessas pessoas. Olha a postura de um vaso escolhido, de um vaso. Estevão, um vaso escolhido, um vaso do Senhor. Que relacionamento, que profunda intimidade com Deus teve o nosso amado irmãos, que veremos na glória, estaremos com ele na glória, Estevão, a ponto de naquele momento, você consegue imaginar aí, as pedradas, não eram pedrinhas pequenas, não era pegar as crianças aqui, eu não sei se essas crianças conhecem isso, né, bolinha de gude, né, irmão? O irmão conhece bolinha de gude, né, brincou muito lá, né, de bolinha de gude, eu não sei se essas crianças de hoje conhecem, conhece bolinha de gude, meu filho? Opa, tem exceção, essa benção aí. Foram bolinhas de gude? Não, foram pedras. Imagine você aí recebendo aquelas pedradas, e mesmo assim, em meio àquelas pedradas, cada pancada daquela, e você olhar, e você abençoar. Hoje, por um simples barrão ou beliscão, a gente já está, deixa para lá o que se fala por aí, né? Nós não falamos essas coisas não, certo? É totalmente diferente. Eu creio, queridos, que aquilo ali, aquele momento, impactou a vida desse rapaz, desse jovem, de 28 a 30 anos, como falei, aproximadamente, chamado Saulo de Tarso. Impactou, ele já ficou mexido, mas ele não compreendia, não foi essa a sua formação. E aí, então, ele vai às autoridades religiosas, pede autorização para ir até Damasco. Olha aí, sair de Jerusalém até Damasco, isso aí, aproximadamente 220 a 240 quilômetros. Naquele contexto, um percurso desse a pé ou em animal levava-se aí aproximadamente 6 dias. E naquele contexto já tínhamos cristãos em Damasco. Saulo já ficou sabendo que tinha esses seguidores, ele vai pontuar mais na frente do caminho, lá em Damasco. Como? Certamente, né? Lá, aqueles decididos lá, no dia de Pentecostes, foram para Damasco. Tinha pessoas de Damasco presentes, certo? Judeus, helenitas, isto é, que tinham a fala grega. Ali eles foram adorar e agora retornaram e lá estavam discipulando, lá estavam multiplicando, lá estavam evangelizando. Saulo ficou sabendo disso e, como um bom jovem dedicado, querendo mostrar serviço, né? Vou lá atrás desse povo, perseguir esse povo, eu quero prender esse povo, e conseguiu a autorização para ir. E agora começa então a sua jornada. E é aí que eu começo, então, esta reflexão com você. Eu quero convidar você, e vou fazer um exercício com você, você vai se colocar em pé, nós vamos ler o texto que nós estaremos sendo direcionado nele aqui pelo Senhor. Atos 9. O verso de número 15. Eu gostaria de ouvi-los aí bem forte, bem bonito. Vamos lá, leia com bastante força esse texto da palavra do Senhor. Vamos lá? Amém. Feche agora seus olhos. Senhor Deus maravilhoso, grandioso, poderoso, louvado e exaltado seja somente o teu santo nome para todo sempre, Senhor. Senhor, como nós te agradecemos, Senhor Deus, porque fomos alcançados, Senhor Deus, por tua graça, por tua misericórdia, por tua compaixão,
pela bênção da salvação em Jesus Cristo. E agora, Senhor, como vasos escolhidos, nós queremos nos colocar ao teu inteiro dispor. Cumpra, Senhor Deus, em nós o teu querer, a tua vontade. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Agora Saulo sai com a sua comitiva e começa essa jornada que levaria aí aproximadamente esses 6 dias, como pontuei. E quando vai se aproximando ali de Damasco, queridos, aquela viagem que parecia tranquila para aquela comitiva, vou falar assim, de Saulo, de repente algo, olha, novamente o sobrenatural acontece. Saulo descreve aqui a palavra do Senhor, ele vê uma luz muito brilhante, como se fosse mais forte do que aquele sol do meio-dia. E ele cai do cavalo, Eu posso imaginar aquelas outras pessoas que estavam com ele ali. Olha, que negócio é esse? Pensa aí, um jovem de seus 28 anos aproximadamente, saudável, forte, bem treinado, bem preparado, de repente cai do cavalo. Alguma coisa diferente está acontecendo. E estava realmente acontecendo. E ao cair, ele começa a ouvir uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquelas demais pessoas que estavam com ele começaram a ouvir um som sem conseguir decodificá-lo. Viram um brilho intenso, mas não estavam entendendo bem aquela situação. Saulo também, a princípio, não estava compreendendo, não estava entendendo, a ponto de falar: quem é que está falando comigo? Aí o Senhor se apresenta: eu sou Jesus, que você tem perseguido desde a sua adolescência. Eu posso até descer um pouco aqui, desde a sua infância. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha, aquele momento foi um impacto muito forte para Saulo. Eu quero voltar um pouquinho com você aqui. Ele havia escutado Estevão, aquele sermão abençoado de Estevão. Estevão falou ali da morte, da ressurreição. Paulo, ele, mesmo sendo um fariseu, ele não comungava com isso, ele não acreditava nisso. Alguém morreu, ressuscitou, e esse Jesus é um salvador. Isso é mentira, é fake, na nossa linguagem de hoje. Isso é fake. E naquele momento, Jesus estava morto. E por isso ele comungou com o apedrejamento de Estevão. E agora ele vê esse Jesus. E agora ele fala com esse Jesus. E agora ele tem uma interação com esse Jesus. Isso mexeu por demais na cabeça daquele jovem. Isso colocou por terra todos os conceitos, toda a formação, toda a criação no sentido espiritual que ele havia adquirido. Como você se sentiria no momento de um conflito tão profundo como esse? Foi o que Saulo estava experimentando. Saulo, ele ficou ali pensando: e agora? E agora? O que vai acontecer? Aí então o Senhor fala: olha, levanta, vai, chega a Damasco. E lá você será orientado no que vai precisar fazer. E nesse contexto, meus queridos, Saulo, que era aquele improvável, né? O Senhor escolher Saulo, totalmente improvável, apesar de ser muito bem preparado, muito bem qualificado na cultura, muito bem, foi discípulo ali de Gamaliel, ele mesmo pontua isso na palavra, apesar de ter tido uma criação no sentido cultural, Tarso era o berço da cultura, podemos falar assim também, mas espiritualmente ele não tinha nada. E um improvável no espiritual, podemos falar assim.
Quantas das vezes você se sente assim também? Olha, eu sou tão habilidoso na minha profissão, eu tenho tantos conhecimentos nesta área, mas na área espiritual eu me sinto incapaz ou improvável. Não, meu irmão. Não, minha irmã, nessa manhã eu gostaria que você saísse daqui pensando o seguinte: você também é um vaso escolhido. Amém? Você é um vaso escolhido. Você é importante para Deus. Deus já estava ali, olha, trabalhando, preparando Saulo para ser um instrumento em suas mãos. Deus tem trabalhado a sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã, para ser um instrumento nas mãos dele. E é nesse contexto que ele fica ali como que cego, é conduzido até Damasco. E aí entra em cena a palavra do Senhor falando a Ananias, um outro vaso escolhido do Senhor. Mas um vaso que não era visto e nem era conhecido. Olha que coisa interessante essa pontuação que eu faço aqui. Ananias não era visto, não era conhecido, não tinha a expressão do Saulo. Saulo, em nosso contexto, ele era um influencer, né? Ele teria aí milhares e milhares de seguidores. Estaria seguindo Saulo não, né, meu filho? Estaria seguindo Saulo. Olha lá, cuidado com quem você anda seguindo por aí, tá? O próprio Paulo, abre um parênteses aqui, ele faz essa pontuação lá na frente, não é? Venham comigo. Não é sejam meus seguidores, não. Venham comigo, o sentido é esse. Porque eu estou seguindo Jesus Cristo. O influencer é Jesus Cristo, não sou eu, Saulo não. E quantas das vezes hoje líderes e mais líderes aí querem ser o influencer? Olha, sejam meus seguidores. E, lamentavelmente, não é? Quantos irmãozinhos queridos, irmãzinhas queridas estão seguindo a vários influencers por aí. Dentro desse parente, olha o que eu vou colocar aqui no bom sentido. Olha no bom sentido, certo? Estou seguindo a Jesus Cristo. Tá bom? A Jesus Cristo que eu estou seguindo. Quem vai me influenciar é Jesus Cristo. Eu dou likes para Jesus Cristo. Eu sigo Jesus Cristo. Eu sigo a Jesus Cristo. Eu pergunto a você, querido, quem você está seguindo? Aí vai o Senhor e fala a Ananias. Ananias talvez não tivesse aí 10, 15, 20 seguidores. Ninguém conhecia, mas Deus conhece. Olha aí, vaso escolhido. Talvez você se sinta assim, não é? Olha, mas eu, menor dos menores, você é um vaso escolhido, minha irmã. Você é um vaso escolhido. Deus conhece você. E Deus usa você como usou Olha, Ananias. A intimidade, o relacionamento de Ananias era tão profundo com Deus que Deus o escolheu para tamanha missão. Tamanha missão. Você vai, Ananias, à rua chamada direita. Você vai ali encontrar uma pessoa, Saulo. Interessante que o texto diz, você vai ler esse texto mais uma vez e meticulosamente, diz que Saulo estava orando. Olha, ele perseguia a igreja, ele não comungava nada com a igreja, com Jesus Cristo, e agora ele está orando. E Ananias iria encontrá-lo na rua chamada direita, orando. Veja a profundidade do impacto, a transformação real na vida de Saulo. Ananias pondera, Senhor, mas logo mas ir falar com esse moço chamado Saulo? Esse moço persegue, esse moço faz isso, e o Senhor quer... Olha, Paulo fazia muitas coisas severas, difíceis, irmãos. Coisas que a gente fica assim pensando, olha, como é que pode? Ele realmente perseguia. Ele comungava com a prisão daqueles que diziam estar, e ele pontua lá na frente, no caminho, seguindo esse Jesus Cristo. Ananias sabia disso, mas o Senhor falou e confortou o coração de Ananias.
dizendo assim: porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha que coisa interessante aqui. Você sabe por que essa pontuação do Senhor Jesus? Levar aos gentios, aos reis e dos filhos de Israel. Porque Paulo tinha duas cidadanias. Ele era judeu, certo? E também era romano, porque herdou essa cidadania. Paulo, ele era fluente no grego, certo? O grego era uma das línguas faladas naquele momento, né? Tinha ali o aramaico, foi a língua de Jesus, podemos falar assim, não é? Era a língua popular do dia a dia. O hebraico já era o idioma da solenidade, né? Da religião, vamos falar assim na nossa linguagem. O latim, que era dos romanos, certo? E Paulo dominava tudo isso, além de N conhecimentos que ele possuía. Por isso, e por ter a cidadania romana, ele teria acesso às autoridades. Isso, ao longo de Atos, você vai constatar isso aí. Por que ele conseguia falar com aquela autoridade e com mais aquela autoridade? Por essa somatória de preparo que ele teve na vida. E agora Jesus Cristo quer usar essa somatória de preparo, quando ele pontua aqui, falando para Ananias, diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, os judeus. Muitos helenitas, né, eram aqueles judeus de fala grega. Paulo tinha habilidade para lidar com todos eles. Ananias, então, vai. Né? Mas Deus, através de Jesus Cristo, deu um consolo maior para o coração ali aflito de Ananias receber uma incumbência, uma missão dessa. Como você se sentiria com uma missão dessa sendo recebida do Senhor? Né? Aí o Senhor fala, o verso 16, e eu lhe mostrarei a Saulo, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Fica tranquilo, Ananias, que ele fez muito padecer por causa do meu nome. Agora ele vai ver, não era uma expressão de punição, punitiva, de vingança, não. Era porque o ministério que ele teria para realizar, ele estava preparado, ele iria enfrentar muito sofrimento. E se você olhar lá, segundo aos Coríntios 11, por exemplo, lá no finalzinho desse capítulo, ele faz ali uma relação de tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele viveu, de tudo aquilo que ele sofreu, mas com alegria. Porque para Saulo, a partir da sua decisão, é interessante, Saulo, a gente começa a usar muito Paulo, mas ele é Saulo e é Paulo. Ele passa a ser chamado mais de Paulo a partir do capítulo 13 de Atos. Mas Paulo é Paulo, Saulo é Paulo também. E tanto Saulo quanto Paulo podemos usar sem dificuldade alguma. Irmãos, Ananias foi... Saulo foi realmente abençoado. Ali o texto diz que caíram dos seus olhos naquele momento da oração como que escamas. Né? É como se ele estivesse se despojando de toda aquela bagagem da sua trajetória de vida até ali. Ele mesmo lá na frente explicou isso, segundo aos Coríntios 5,17. Quando ele pontuou lá, vocês conhecem esse verso, não conhecem? Podemos recitar? Assim que, se alguém... As coisas velhas, eis... Ele, de cadeira, podemos falar assim, pôde escrever isso, inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Porque ele viveu isso, ele evidenciou isso. A história mostra que ele foi morrer em Roma, né? Lá com seus 58 a 60 anos, olha, tudo jovem na vida de Saulo. Ele veio a morrer por causa do evangelho, vamos falar assim, não é? Ele mesmo pontuou, para mim viver é Cristo, morrer é lucro.
Isso com seus 58 a 60, ele veio a falecer por causa do Evangelho. Uma trajetória linda, fantástica, poderosa, maravilhosa, que o caracteriza também, como você, como eu, todos nós aqui, como um vaso escolhido. Meu querido irmão, finalizando aqui essa primeira parte da nossa reflexão, eu gostaria agora de olhar para você e pensar com você. Você teve uma trajetória até a sua conversão. Mas conversão, nós precisamos entender assim como algo impactante, como algo que transforma até ali, dali para frente. Nova criatura, as coisas velhas. Atos 20, 24, é o próprio apóstolo Paulo que vai bradar, dizendo, olha, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Contanto que cumpra com alegria, satisfação, a carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha a satisfação intensa e constante de Paulo, em servir ao Senhor e cumprir o seu ministério. E ele, podemos demarcar assim, ele teve um ministério de 30 anos, servindo dedicadamente, fidedignamente a esse Cristo vivo, poderoso, que ele duvidava, que ele não acreditava. Agora, olhe para você. Que tipo de vaso você se sente? Ele faz uma pontuação, existem vasos de honra, vasos de desonra. Não é? Que tipo de vaso é você, meu irmão? Imagine aí comigo, vamos imaginar aqui um vaso lindo, caríssimo, não é? Um vaso de cristal, onde você coloca ali num instante, certo? E aquele vaso fica ali vazio. Você não consegue nem colocar joias dentro dele com medo de quebrar. Preenchê-lo com algum líquido ou grãos, nem pensar. Ali fica aquele vaso lindo, exposto, só para apreciação. Muito bonito, sem nenhuma ação produtiva. Sem nenhuma ação produtiva. Eu espero que você não se sinta assim um vaso bonito, bonito, caro, valioso, mas exposto, só para ser visto, só para ser apreciado pelos outros. A finalidade não é essa, é ser apreciado pelos outros. Não, qual a utilidade da sua vida como um vaso? Muitas das vezes nós temos nas igrejas, nos bancos, seriam as estantes, vasos assim, lindos, preciosos, maravilhosos, valiosos, mas só para enfeite. Não pode colocar terra para plantar flores, não pode encher de líquido os mais diversos, não pode, só serve para embelezar. Qual a função que você tem como vaso? O Senhor definiu a função. Olha, ele vai pregar o Evangelho, ele será minha testemunha entre os gentios, reis, filhos de Israel, e ele vai sofrer pelo meu nome. Qual a sua missão como um vaso do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã? Olha, nós temos na nossa igreja, por exemplo, nesse início de ano, você pode colocar no seu coração um desafio. Olha, 2026, um novo ano, eu quero ser um vaso de bênção, eu quero honrar o Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu vou colaborar lá com a nossa congregação, por exemplo, Águas Claras, não é? Lá com o pastor Vilmo no momento. Vou procurar o pastor Vilmo, eu vou colaborar, eu vou dar um final de semana. O irmão libera com o pastor Tarcísio, um final de semana? Libera, tranquilo. Eu vou dar um final de semana lá na congregação em Águas Claras, Confins, lá com o nosso querido Guto Luiz Gustavo e a sua digníssima Isabela. Eu vou dar um final de semana lá com eles, vou ajudar. Eu quero ser um vaso de bênção. Em Jardim Castanheiras, nós tivemos no ano atrasado, eu, mas a família querida, nós passamos um ano lá como missionários de vocês, liderando ali. Que povo gostoso, aquilo entrou no nosso coração. A gente conseguiu entrar no coração daquele povo também. Que alegria servir ali um ano
naquela congregação que nós temos. Olha, você pode ajudar lá. Hoje o pastor Alexandre e a Marilene, vocês podem dar uma força para eles lá, eles precisam. Papagaios. Mas tem papagaio? Eu fui lá, não vi muito papagaio não, mas tem papagaio. Pastor José Afonso, aquela bênção de Deus, ali a Julieta, você pode dar uma força também. Ou lá, passar um final de semana lá em Papagaio, de repente você vai conseguir ver os papagaios que eu não vi. Mas tem muitas almas para serem alcançadas lá. Quinta do Sumidouro, o nosso querido seminarista Alexandre e a Jane, um casal do coração. Como esse casal, meu irmão, me ajudou lá em Castanheira, viu? Casal mesmo abençoado do Senhor. Olha, você pode ser esse vaso. Proponha algo, não seja um vaso lindo só para apreciação na estante no banco da igreja. Mas há muito o que fazer. E quando nós olhamos principalmente para o nosso Estado, agora eu vou trazer mais uma fala, no sentido de gerente de missões do nosso Estado, nós temos missões estaduais. Nós temos muitos desafios. Nós temos hoje 21.393.441 habitantes. Isso dados de julho de 2025 em nosso Estado. Agora veja o que eu vou falar para você, querido. Nós temos 95.805 batistas. Nós não somos nem 100 mil batistas. Olha, isso dá, aqui na minha conta, aqui, 0,44% da nossa população do Estado. Olha quantos desafios nós temos. Você pode ser um vaso de bênção, pastor. Eu quero me envolver nesse negócio, eu quero ver meu Estado, quero conquistar Minas para Cristo. Nós temos, dos 853 municípios, nós temos 354 que não têm a presença batista. Você pode ser um vaso de bênção. Como pastor, fazendo parceria, se envolvendo em um dos nossos trabalhos. Antes de eu concluir aqui, eu vou chamar aí vaso de bênção. São esses vasos abençoados aí que irão cantar. E vocês vão cantar a primeira e a segunda, e depois a gente canta a terceira, tá bom? Eu dou uma palavra também, tá bom, querido? Então vamos lá. E eu vou convidar você para ficar em pé. Você vai cantar esse hino, mas com coração. Feche seus olhos e cante com o coração, olhando para você. Lembrando aí da história de Paulo, lembrando de Ananias, lembrando de Estevão, lembrando de você, que você é um vaso de bênção, meu irmão, minha irmã. Você é um vaso de bênção, minha irmã. Mas um vaso não para ficar sendo apreciado, mas ser produtivo, ser gasto, usado na obra do Senhor.